Oi, turma, muito boa noite. Estamos reunidos com a turma de Psicologia, quarto período, na disciplina de Fundamentos da Psicologia Existencialista, Humanista, né? Hoje é uma quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, e vamos então dar início à nossa aula de hoje. O nosso tema da aula de hoje vamos abordar a psicologia humanista. Vamos enfocar hoje Carl Rogers, né? Eu sou o professor Ferrarese, é um prazer receber vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula, né? Tivemos uma pequena dificuldade nos minutos iniciais da aula, minha conexão caiu, eu tive que rapidamente trocar de máquina, trocar de computador, e eu mandei uma mensagem no WhatsApp para vocês de que havia um probleminha na minha conexão e que já estava resolvendo. Então, obrigado por aguardarem, peço desculpas pelo que aconteceu, já estava na sala de aula, pronto para começar a aula, quando deu uma travada geral aqui no meu sistema, mas rapidamente a gente conseguiu resolver, tá bom? Felizmente assim, só peço desculpas porque houve um pequeno atraso aí no início, né? Bom, então, pessoal, nós vamos trabalhar hoje, vamos fazer uma abordagem vamos trabalhar sobre a psicologia humanista de Carl Rogers, né? Vamos então fazer uma abordagem sobre esse importante pesquisador, né, esse importante psicólogo, que tem tudo a ver com a nossa reflexão, com a nossa disciplina, né? Carl Rogers foi um psicólogo muito importante dos Estados Unidos, né? Ele viveu plenamente o século XX, ele nasceu em 1902 e faleceu em 1987, né? Ele era um psicólogo, um pesquisador estadunidense, e ele é considerado a parte do que nós chamamos em psicologia da terceira força da psicologia, né? Ele desenvolveu uma teoria humanista da linha chamada abordagem centrada na pessoa, né? Então ele se dedica a um trabalho na área da psicologia, numa visão nova, bem humanista, bem dentro da linha do existencialismo, né? E ele, então, foi um pesquisador muito importante. Ele chegou, inclusive, né, a presidir a Associação Americana de Psicologia, né? Então, assim, é um pensador muito importante, um dos principais articuladores, né, da psicologia humanista, que também é chamada a terceira força da psicologia, né? Então, a gente vai hoje fazer uma abordagem inicial sobre Carl Rogers, que é de muita importância para nós, né? E eu vou, então, falar um pouquinho para vocês hoje sobre essa metodologia que ele trabalha, que é a chamada terapia centrada no cliente ou a abordagem centrada na pessoa, tá ok? Vamos, então, fazer as nossas primeiras considerações sobre essa temática. Vamos lá, então. Muito bem. Estou usando o método de compartilhar com vocês arquivos, né? Porque aí você tem o arquivo e a gente tem ao mesmo tempo o chat, né? A gente consegue visualizar tudo isso, tá ok? Muito bem. Bom, vamos lá, então. Pessoal, Carl Rogers, ele desenvolveu essa linha, né, chamada abordagem centrada na pessoa ou terapia centrada no cliente, né? Como eu já disse no início, um psicólogo, um pesquisador norte-americano, e ele então defende algumas teorias que são muito importantes para nós que estudamos, né, psicologia, para que a gente possa entender então um pouquinho das propostas de Carl Rogers. A gente vai fazer uma abordagem sobre ele hoje. Rogers defende a tese de que a terapia deve estar centrada na pessoa, né, na pessoa do paciente, na pessoa do cliente. Podemos chamar aqui de paciente ou de cliente, né? Então, ele defende a tese de que a abordagem terapêutica deve centrar-se na pessoa do cliente, né, do paciente. Mas isso não significa que a pessoa do terapeuta
não terá uma importância muito grande. Sim, a pessoa, a metodologia de trabalho do terapeuta será fundamental nessa visão humanista, nessa visão da psicologia humanista de Carl Rogers. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é uma tese que ele defende algumas teses, eu vou apresentar algumas delas aqui hoje de forma resumida. A primeira coisa que Rogers fala é que quando um cliente está numa situação de vulnerabilidade, de ansiedade, ele vai procurar então um terapeuta. Ele espera que esse terapeuta vai de alguma forma poder ajudá-lo, né? Então, Carl Rogers diz o seguinte, que para que uma terapia, um trabalho de terapia tenha realmente sucesso, tenha êxito, coopere, né, para o reequilíbrio daquela pessoa que está vulnerável, que está fragilizada, alguns elementos são muito importantes. Um dos primeiros elementos que ele destaca é a congruência do terapeuta. O que significa isso? A autenticidade do terapeuta. O segundo elemento que eu vou comentar um por um daqui a pouquinho. O segundo elemento que é extremamente importante para Carl Rogers, num trabalho terapêutico, é a aceitação incondicional. E o outro elemento muito importante é a empatia. Então, Rogers afirma que esses três elementos, da parte do terapeuta, né, da sua parte, você que será um profissional da área, né, esses três elementos são extremamente importantes para um trabalho terapêutico vitorioso, né, de sucesso, que realmente coopere para o reequilíbrio psicológico, emocional do seu cliente, né, do seu paciente. Então ele fala da congruência, da aceitação incondicional e da empatia. Esses elementos são muito importantes para que o cliente possa alcançar o seu crescimento psicológico, recuperar, né, o seu equilíbrio emocional, superar a sua vulnerabilidade, a sua ansiedade. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Fui claro até aqui, pessoal? Estamos abordando a temática da psicologia humanista de Rogers, né? Obrigado pelo feedback aí. Estamos destacando o método chamado abordagem centrada na pessoa, ou terapia centrada no cliente, que é o mesmo sentido, e estou inicialmente dizendo que Rogers afirma que, apesar dessa abordagem ser centrada na pessoa do cliente, alguns elementos do terapeuta são muito importantes. Então, ele destaca inicialmente três elementos: a congruência, a aceitação incondicional e a empatia. Vamos dar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar pela congruência. O que é a congruência? É a primeira condição necessária para o terapeuta. O que significa a congruência? Significa a capacidade do terapeuta de ser um indivíduo autêntico, né? Ou seja, ele está em contato com o seu eu real. Esse terapeuta, ele está disposto a se expressar abertamente, a expor abertamente seus pensamentos e sentimentos. Vamos devagar com isso para que a gente não se confunda, né? É claro que numa terapia, quem vai falar para valer mesmo é o cliente, é o paciente. Você, enquanto profissional, enquanto terapeuta, vai falar menos ou muito pouco. Mas o que Rogers está defendendo, inclusive ele mesmo fala, ele mesmo afirma que ele era de falar pouco no seu trabalho. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o terapeuta, apesar de que não é o terapeuta que vai falar, ou que vai falar pouco, mas naquilo em que ele se expressar, defende Rogers, ele precisa ser autêntico. Não pode ter máscaras, né? Não pode ter máscaras, falsidade, não pode ficar se escondendo, né? Isso é importante para que o terapeuta ajude a construir ali com o seu paciente uma relação de confiança, né? Para que então o paciente encontre a solução do seu problema, a sua cura, tá certo? Então, para Rogers, né,
ele conclui o seguinte, que o paciente, para o seu processo de cura, de recuperação, da sua estabilidade emocional, psicológica, é muito importante que o terapeuta ajude a desenvolver, a construir ali um ambiente de confiança, que o cliente tenha com o terapeuta uma relação de confiança para passar segurança. E um dos pontos importantíssimos para que essa relação de confiança aconteça é que o terapeuta seja autêntico. É isso aqui, é o que Carl Rogers chama de congruência. A capacidade de se expressar seus sentimentos e pensamentos, mesmo falando pouco, mas no pouco que se expressar, que esse terapeuta seja autêntico. E não necessariamente esse expressar, nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, não necessariamente esse expressar deverá ser com palavras, mas poderá ser também com sentimentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro ponto muito importante que Carl Rogers defende, a autenticidade do paciente, do terapeuta. Ele afirma o seguinte, o Rogers afirma o seguinte, eu acredito que um terapeuta só será realmente importante na vida de um paciente se ele tiver a capacidade de ser autêntico, sem máscaras, né? Autenticidade é o que ele chama de congruência. Ele chega a usar essa expressão mesmo. Ele fala, eu entendo que nós terapeutas somente seremos importantes e úteis se formos capazes de sermos autênticos no nosso trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Carl Rogers afirma assim, o terapeuta é realmente útil quando ele é capaz de ser autêntico, genuíno, real, sem precisar usar máscaras diante do seu cliente. Ele afirma que o terapeuta será importante e útil quando ele tem a capacidade de ser transparente. Quando não há nada que oculte o terapeuta do cliente que está atendendo. Claro, isso não significa, vamos tomar cuidado com essa frase, isso não significa que você vai abrir sua vida com o seu paciente, não é isso. Né? Não é que você vai agora abrir o seu coração, abrir sua vida com o seu paciente, não é isso. Claro que há aspectos da vida pessoal do terapeuta, não vai entrar absolutamente nada na terapia, mas não é nesse aspecto. É assim, que naquilo em que a relação com o paciente é necessária e importante, o terapeuta, naquilo em que a relação é necessária e importante, o terapeuta, então, é autêntico. Quer dizer, ele será autêntico nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, na medida em que esses sentimentos e pensamentos forem importantes para a terapia, ok? Não parecer assim que o terapeuta vai abrir a sua vida, o seu coração para o paciente, não tem sentido isso. Mas naquilo que for necessário que o terapeuta se expresse por sentimentos ou por pensamentos, então naquilo que for necessário, o terapeuta precisa ser autêntico. Né? Significa que o terapeuta está experimentando, né, que o terapeuta está experimentando, experienciando, né, está claro e aberto para si mesmo. E ele não tem dificuldade em manifestar, expor, demonstrar isso para o seu cliente. Nós vamos entender melhor isso à medida que avançarmos na apresentação do tema de hoje, tá bom? Então, o terapeuta tem plena consciência do que está sentindo e não tem dificuldade em expressar. Ele não esconde o que ele está sentindo naquele relacionamento terapêutico ali. Tá bem, pessoal? Ok. Continuando. Ainda falando sobre a transparência. Rogers afirma que os sentimentos que são importantes na relação com o cliente precisam ficar claros e percebidos pelo cliente. Carl Rogers afirma assim, se um sentimento é importante na minha relação com o meu cliente, com o meu paciente, se esse sentimento é importante, então eu preciso demonstrar isso.
precisa ficar claro para o meu paciente, esse sentimento, né? Ou seja, o terapeuta não deve esconder os seus sentimentos, a sua percepção, dentro de uma relação terapêutica, né? Dentro de uma sessão de terapia, se há algum sentimento que precisa ficar claro, precisa ser expresso, né, da parte do terapeuta, ele diz que isso deve ser expresso e não pode ficar escondido, o cliente precisa perceber, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Então, sim, Lidianara, entendi sua pergunta. Essa transparência parece meio arriscada, não? Bem, na visão de Carl Rogers, não. Vou explicar por quê. Não é transparência, muito boa sua pergunta, Lidianara. Não é transparência no sentido de que você vai abrir sua vida com o paciente, não. Quem vai fazer isso com você é o paciente. Não é transparência no sentido de você abrir sua vida ao paciente, você compartilhar suas dores, seus sofrimentos, não é isso. É a transparência apenas daqueles sentimentos que se façam presentes e importantes na sessão da terapia. Eu vou dar um exemplo assim, que o próprio Carl Rogers cita. Se, por alguma razão, você está numa sessão terapêutica com o seu paciente e ele está tomando um tempo demasiado seu, então Carl Rogers defende a seguinte tese: você deve expressar isso para o seu paciente. E não fingir que você não está incomodado, e não fingir que você não está insatisfeito ou ressentido, que o tempo está em demasia, fazendo de conta tudo bem. Não, você deve expressar a ele, de alguma forma, que ele está, vamos dizer assim, excedendo no tempo. Esse tipo de situação, tá, Lidianara? Porque, senão, o que pode acontecer? O terapeuta tenta passar uma ideia de que está tudo bem, mas no fundo ele está insatisfeito com a demanda do tempo. E aí, ele então, já vou chegar lá, Lidianara, sobre isso. Aí então, o que ele faz? Ele, ele, ele tenta mascarar uma situação, mas na visão do Carl Rogers, o cliente vai perceber que o terapeuta está tentando passar uma mensagem, mas na verdade o cliente está percebendo outra. Por isso que essa transparência não é a vida do terapeuta que vai ser aberta com o paciente. Não. Transparência dentro da sessão terapêutica. Né? Se alguma coisa está incomodando o terapeuta, nesse momento, nessa sessão terapêutica, ele não deve esconder isso, ele deve expressar isso, ou por palavras ou por sentimentos. É nesse sentido, tá ok? Nós já vamos falar sobre o caso de um pedófilo, por exemplo, um caso assim, agora realmente você pegou um exemplo muito grave, né, muito sério, que eu nem sei assim, nem posso afirmar que Rogers falaria alguma coisa sobre isso, mas ele chegou a dar alguns outros exemplos em outras áreas, né, também difíceis. Eu acho que se a gente caminhar um pouco mais, a gente vai, porque pelo que eu preparei para a aula de hoje, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre essas dificuldades, tá bom? Mas a primeira coisa que nós temos que deixar claro, então, não é, não é expressar todo tipo de sentimento, não. Somente aqueles sentimentos que são relevantes para a sessão da terapia, ok? Tá bom? Não tentar enganar o cliente. Quer dizer, se eu enquanto terapeuta estou insatisfeito com alguma coisa na terapia, eu preciso externar isso e não esconder do cliente. Porque o Rogers afirma o seguinte: se eu tentar esconder, vai ficar pior. O cliente vai perceber que há um mal-estar instalado, mas que eu estou tentando mascarar a situação. Por isso que ele fala de ser autêntico, a autenticidade com o cliente. Então, repetindo, não é abrir o seu coração, a sua vida com o paciente, não é isso, ok? Bom, um sentimento muito importante, né? Eu acho que saltou aqui, né? Eu acho que saltou aqui.
Ah, não, tá certo. Muito bem. Vamos lá, tá certo. É o slide 5 mesmo agora. É, Rogers afirma que os sentimentos que são importantes na relação com o cliente precisam ficar claros e percebidos pelo cliente. Então, transparência e percepção da parte do cliente. Quer dizer, o terapeuta tem que ser transparente nos seus sentimentos e é importante que o cliente perceba isso. Sim, para Rogers, Carla, respondendo a pergunta da Carla, para Carl Rogers, essa transparência seria um requisito, sim. A gente, ao longo da aula de hoje, a gente vai demonstrar isso, tá bom? Então, essa transparência no sentido, assim, de que não haja, na relação com o terapeuta, máscaras, né? Que o terapeuta possa ser autêntico ali, tá bom? Bom, o primeiro sentimento necessário para o terapeuta é o sentimento de importar-se de fato com as pessoas em atendimento. Isso é muito importante, né? Carl Rogers diz o seguinte: o terapeuta precisa de fato se preocupar com a pessoa, se importar com a pessoa e demonstrar isso. Segundo Carl Rogers, o terapeuta precisa ter de fato uma preocupação com o seu paciente, né? Importar-se de fato com ele e expressar isso. Isso tem que ficar claro para o cliente. Isso tem que ficar. Essa é uma das transparências, entendeu, Lidianara? Entendeu, Carla? Essa é uma das transparências que Carl Rogers fala. Eu tenho que me preocupar com o meu paciente e ele tem que perceber que, de fato, eu estou preocupado com ele. Então, isso é essa transparência no sentido de que o cliente perceba que, de fato, nós, profissionais, estamos preocupados com ele, tá certo? Claro que quando eu estou usando aqui a linguagem nós, profissionais, eu estou me colocando no seu lugar como futuro psicólogo, porque eu mesmo não sou, né? Eu faço muito trabalho de atendimento, sim, mas de atendimento pastoral, gabinete pastoral. Então, quando eu falo nós, eu estou usando uma linguagem assim, me apropriando de uma linguagem que de fato é sua, né? Porque eu não sou psicólogo de profissão, né? Não sou psicólogo de formação. O meu atendimento a pessoas em sofrimento, eu já fiz muitos atendimentos ao longo da minha vida de trabalho, são muitos anos de trabalho, eu já fiz muito atendimento em gabinete, sim, mas numa abordagem pastoral, né? Claro que esse ambiente também é um ambiente psicológico. Os estudiosos afirmam que, os estudiosos especialistas em aconselhamento pastoral afirmam que o ambiente de atendimento pastoral é também um ambiente psicológico, né? Mas é claro que não é um atendimento como um terapeuta ou um psicólogo, né? Então, quando eu uso nós aqui, me expressando, pensando em você, tá bom? Ok? Sim, essa que é a ideia, Lidianara. Quando o paciente se sente seguro, percebe que pode confiar no terapeuta e percebe que o terapeuta de fato está preocupado com ele, ele se sente mais confortável para revelar as suas questões, muitas vezes as mais angustiantes, né? Tá bom? É isso, transparência nesse sentido. Um outro sentimento muito importante é compaixão. Carl Rogers defende a teoria, a tese de que o terapeuta, diante de pessoas tão sofridas, tão solitárias, tão amargas, então o terapeuta precisa experimentar e externar compaixão pelo seu cliente. Quer dizer, a gente precisa entender o seguinte: o paciente está em sofrimento, né? As pessoas são importantes. Você se importa com elas e você está vendo o sofrimento dela, está tentando entender o sofrimento dela. Daqui a pouco a gente vai falar de empatia, que é colocar-se no lugar do outro, né? No mundo do outro, na visão do outro. E aí então você está tentando compreender o sofrimento dela, né? Então, diz Carl Rogers, é importante que você tenha compaixão pelas pessoas que estão em sofrimento, e é importante que você externe esse sentimento para o seu cliente, ou seja, ele possa perceber que você tem compaixão pelo sofrimento que ele está atravessando. Então, diz Carl Rogers, esse sentimento de paixão
deve ficar claro, deve ficar perceptível para o cliente. Essa é mais uma das transparências de que fala Carl Rogers, ok? A compaixão é um sentimento muito mais forte do que dó ou pena, não é isso? É quando eu tento compreender o sofrimento do outro e me coloco ao lado dele, me coloco à disposição de caminhar com ele para ajudá-lo, né? Vou em direção a ele para ajudá-lo. Esse é o sentido de compaixão. Interesse. O terapeuta, diz Carl Rogers, precisa demonstrar interesse pelas pessoas. As pessoas são importantes, né? As pessoas, Carl Rogers diz assim, as pessoas são fascinantes. Eu preciso, enquanto profissional, demonstrar interesse pelo meu cliente. Gente, isso é muito importante, né? Observe você, quando você vai a um médico, né? Observe se o médico, como que o médico lhe atende, né? Como que a médica lhe atende. À medida que ela demonstrar interesse pelo seu caso, pela sua dor, pelo seu mal-estar, pelo seu problema, você se sente melhor, né? Mas se você for atendido de qualquer maneira, você vai se sentir frustrado, decepcionado, inseguro. Então, veja, quando você procura um médico, né, por qualquer razão, uma médica, é muito importante que você se sinta bem atendido, bem acolhido, né? Que a pessoa tenha interesse, né? Demonstre interesse em cuidar de você. Aqui não importa se você está num médico, numa clínica particular ou no SUS, claro que há muitas diferenças aí de um mundo para o outro, mas eu quero dizer o seguinte: se você está diante de um médico que está demonstrando interesse em te ajudar, interesse em te atender, interesse em cuidar de você, você já vai se isso tudo isso só isso, por isso apenas você já vai se sentir um pouco melhor, né? Porque você já vai sentir assim, estou na mão de alguém que está interessado em me ajudar, né? Que está sensível, né? Então realmente isso aí, Gibran, vai trazer conforto. Uma vez o meu pai teve um AVC, o primeiro AVC que ele teve, ele foi socorrido por vizinhos, que eu não estava na hora, né? Ele estava trabalhando, ele foi socorrido por vizinhos, ele levado para uma UPA. E, e eu então fui comunicado imediatamente, corri para a UPA. Quando eu cheguei na UPA, eu fui atendido por um médico espetacular. Depois eu vim saber que aquele médico realmente era muito querido por todos, porque ele atendia muito bem aos pobres. Ele dava uma atenção especial aos pobres. Ele tratava de um pobre como ele tratava de uma pessoa que pudesse pagar uma consulta de R$ 500. E é verdade mesmo. Depois eu conheci esse médico com mais profundidade e vi. Então, quando eu cheguei na UPA, meu pai já estava sem fala, né, sendo medicado, examinado, eu senti uma dor muito grande, assim, um peso muito grande, porque eu cuidava do meu pai, né? E então o médico me chamou e falou assim, olha, me chamou, eu estava muito assim, muito comovido, né? Muito preocupado, muito tenso, porque eu tinha responsabilidade pelo meu pai, né? Eu sou filho único. Então ele falou assim, professor Ferrarese, o seu pai, eu estou desconfiado que o seu pai teve um AVC, eu estou pedindo um eletrocardiograma para ver a questão do coração, só que o equipamento aqui está com defeito. Eu já fiz por ele tudo que eu podia fazer numa primeira abordagem, no primeiro atendimento. Agora eu vou encaminhá-lo para um hospital para fazer novos exames. Já estou, para mim, o diagnóstico mais claro aqui é um AVC, mas nós precisamos de uma tomografia, precisamos de mais exames, mas ele já está medicado. Eu já fiz por ele tudo que podia ser feito aqui. Agora eu vou encaminhá-lo para um hospital. Gente, aquilo me deu uma paz, né? Porque eu percebi que ele fez para o meu pai o melhor que pôde dentro de uma UPA. Então aquilo me passou segurança. Eu vi que aquele médico tinha de fato interesse em cuidar de uma pessoa pobre, porque meu pai chegou ali carregado numa UPA, uma pessoa pobre, e ele fez tudo que pôde para o meu pai. E todo esse processo gerou uma internação, depois no hospital e tal, tudo pelo SUS. Então, veja, essa segurança é muito
muito importante. Então, o terapeuta deve demonstrar para com o seu paciente, com o seu cliente, interesse. Interesse primeiro pela pessoa dele, né? E depois pelo problema ou pelos problemas que ele tem, que ele vai trazer. Mas primeiro pela pessoa. Toda abordagem, gente, de relação de ajuda, primeiro a gente tem que expressar interesse e cuidado com a pessoa. As pessoas muitas vezes acham que o terapeuta, que o psicólogo está preocupado com o problema. Não, primeiro a gente tem que preocupar com a pessoa. Depois é que a gente vai se inteirar do problema que ela está apresentando ou dos problemas, né, que ela está vivenciando, mas primeiro a pessoa. Então, diz que é o Rogers, a pessoa é muito importante. Então eu tenho que demonstrar interesse pelo cliente, né? O terapeuta precisa deixar claro que ele tem interesse por você, tem interesse pela pessoa, né, do cliente, né? Ok, Aissa, li sua mensagem aqui. Falta de humanidade e empatia. Também li a mensagem do Gibran, que a empatia gera conforto. É verdade. Vamos falar de empatia já já. Outro aspecto muito importante defendido por Carl Rogers da psicologia humanista é entender e compreender o cliente. Rogers afirma, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, gente. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, dar um pouquinho de zoom aqui. Aí, ampliou um pouquinho, melhorou, né? Rogers afirma que a partir do interesse pelo seu cliente, ele procura, então, entender o seu cliente, compreender o seu cliente. Então, manifesta-se interesse e ele procura entender o cliente, compreender o cliente. Ele afirma o seguinte, o Carl Rogers afirma, eu quero, de fato, compreender o meu cliente. Ele usa a seguinte expressão, abre aspas, porque a expressão é dele mesmo. Eu sinto o desejo de realmente entendê-las. Quer dizer, entender as pessoas, né? Entender o meu cliente, entender o meu paciente. Então ele fala, eu preciso compreender o meu cliente. Eu sinto o desejo de realmente compreendê-lo. Né? Isso é muito importante. E compreender o paciente, na visão de Carl Rogers, significa compreendê-lo a partir, né, do ponto de vista do cliente. Quer dizer, entendê-las para captar qual é o seu ponto de vista, ou quais são os seus pontos de vista. Quer dizer, a primeira preocupação com o Carl Rogers não é entender o cliente a partir do ponto de vista dele, terapeuta, mas a partir do ponto de vista do paciente, do cliente. E isso, diz Carl Rogers, é mais uma das transparências. Vocês estão entendendo agora as transparências? Isso agora está melhorando, né, Lidianara? Quem mais perguntou aí, né, sobre transparência? Lidianara, Carla, é nesse sentido. Essa é mais uma das transparências que para Carl Rogers tem que ficar claro. Eu deixar claro para o meu paciente, para o meu cliente, que eu estou tentando entendê-lo. Eu estou querendo, eu quero compreendê-lo. É nesse sentido, tá? É isso aí, Lidianara. Então, eu estou a escuta ativa pode compreender, exatamente, Lidianara. A ouvitiva, a escuta, escuta com empatia, escuta com profundidade, escuta para além das palavras, porque muitas vezes há problemas que não são expressos com palavras, mas surgem na relação terapêutica, né? Às vezes há problemas tão graves, tão sérios, que provocam sentimentos que provocam tanta dor no paciente, que não consegue expressar por palavras, mas a gente consegue captar, perceber da relação terapêutica, até por sentimentos. Então, é importante que o terapeuta compreenda o cliente e deixe claro para o cliente isso, ou seja, eu estou tentando entender você, eu estou procurando compreendê-lo, e compreendê-lo a partir dos seus pontos de vista. Bom, então essa é mais uma das transparências que precisam ficar claras na relação terapêutica. E se houver algum sentimento negativo, né? Rogers entende que também isso precisa deixar transparecer, igual eu falei agora há pouco. Se alguma coisa está me incomodando nessa relação terapêutica, que está me desagradando, então eu tenho que deixar isso claro para o meu paciente. É a transparência nesse sentido, tá bom? Não mascarar. Para Carl Rogers,
O trabalho do terapeuta somente será de fato importante e útil se ele for capaz de ser uma pessoa autêntica diante do seu paciente, do seu cliente. Isso significa deixar que qualquer dos seus sentimentos se apresente e se expresse durante a relação de ajuda da ajuda terapêutica. Para Rogers, isso não significa que o terapeuta tenha que falar necessariamente sobre esses sentimentos. Não, ele mesmo disse que ele falava muito pouco. Não há essa necessidade específica de falar, mas sim permitir que tais sentimentos sejam percebidos pelo seu cliente na relação terapêutica. Ok? Rogers pergunta: por que é importante e necessária essa autenticidade de sentimentos por parte do terapeuta? Então, Rogers responde o seguinte: para que o cliente não receba uma mensagem da minha parte enquanto terapeuta, mas nas entrelinhas ele perceba uma outra mensagem que o terapeuta está tentando esconder ou que está tentando mascarar. Então, para Carl Rogers, o terapeuta não pode esconder um sentimento e tentar passar uma outra mensagem, porque, diz Carl Rogers, esse paciente vai receber duas mensagens e vai ficar confusa. Então, afirma Carl Rogers, eu quero que o meu paciente receba uma mensagem clara, ok? Então, para isso, eu tenho que ser autêntico no meu trabalho, eu não posso tentar mascarar sentimentos, esconder sentimentos. Um exemplo, né? Vamos supor assim, eu estou atendendo eu vou dar um exemplo que o próprio Carl Rogers coloca, tá ok? Vamos supor que eu sou um terapeuta, eu estou atendendo o meu cliente, uma pessoa, e eu estou muito interessado, muito preocupado com essa pessoa. Eu estou, de fato, como terapeuta, muito preocupado com essa pessoa, muito interessado na pessoa dela, no problema dela, muito interessado em ajudá-la. Mas, por alguma razão, profissional, técnica, seja lá o que for, eu tento esconder esse interesse, eu tento mascarar, esconder, omitir esse grau de interesse, de preocupação da pessoa e tento passar uma imagem fria, uma postura fria, racionalista, uma postura meramente profissional. Quer dizer, claro que a gente tem que ser profissional o tempo todo, né? Mas veja, olha o exemplo que Carl Rogers dá. Eu estou realmente preocupado com o meu cliente, eu estou interessado em ajudá-lo, mas eu adoto uma postura racionalista e fria, tento passar então uma imagem diferente, de que eu não estou tão preocupado assim com o cliente, que não há uma preocupação tão profunda. Então eu assumo uma atitude meramente fria e meramente profissional. Carl Rogers diz o seguinte: esse cliente vai perceber, então, duas mensagens. Ele vai perceber a mensagem de que o terapeuta está tentando passar, que é a frieza, né, que é a atitude fria, meramente profissional, que é a mensagem que o terapeuta está tentando passar. Mas ele vai perceber, ao longo da terapia, que, de fato, o terapeuta está muito interessado em ajudá-lo. Está, de fato, muito preocupado com ele. Então, Carl Rogers defende a seguinte tese: eu não posso gerar essa confusão na cabeça do meu cliente. Se eu estou preocupado realmente com ele, devo estar, isso é importante para uma terapia de sucesso, eu não tenho que ter medo de expressar isso para o meu paciente, para o meu cliente. Eu não tenho que ficar preocupado em mascarar isso, não. Vou manter aqui uma atitude fria, né? Meramente profissional, racionalista. Eu não quero que ele perceba que eu estou preocupado com ele, que eu estou preocupado em ajudá-lo. Então, diz Carl Rogers, não. Deixe claro que você está preocupado. Deixe claro que você está realmente interessado da pessoa e em ajudá-la. Essa mensagem tem que ficar clara. Se eu, enquanto terapeuta, tento mascarar isso, eu vou deixar o meu cliente confuso. Né? Ele parece que está interessado em me ajudar e, ao mesmo tempo, parece que não. Então, eu vou criar uma confusão, uma mensagem dúbia na cabeça do meu cliente. Aí diz Carl Rogers, isso não é bom para o processo terapêutico.
curativo. Por isso que é muito importante, diz Carl Rogers, a autenticidade de sentimentos. Ficou mais claro agora, né, pessoal? Está clareando mais, né? Beleza? Muito bem. Gosto muito de dar aula para vocês por várias razões. Uma delas é essa, porque quando eu faço uma pergunta para vocês me darem um feedback, vocês dão esse feedback. Isso ajuda muito a gente. Eu estou diante de um computador, eu sei que tem aí o meu sistema aqui mostra 12 pessoas me assistindo, mas eu estou olhando para uma câmera, né? Para uma webcam. Então é muito bom quando você reage, você interage comigo. O computador é frio. Só que o que me faz me sentir bem é eu saber que do outro lado da tela tem aí várias pessoas acompanhando de fato a aula, interagindo comigo. E é isso que faz com que tenha sentido o que eu estou fazendo aqui. Então eu gosto muito de trabalhar com vocês porque vocês respondem. Quando a gente faz uma pergunta, ninguém responde nada. Aí você fica assim, gente, me dá um feedback. Obrigado, Franciele, obrigado. Muito obrigado, Lidianara. Vamos em frente. Muito obrigado. Bem, então, pessoal, eu também gosto muito de trabalhar com vocês. Já disse isso para a professora Juliana várias vezes. Estou curtindo demais trabalhar com a turma da psicologia. Super bacana, é massa. Estou adorando. Bom, então o Carl Rogers diz o seguinte: uma só mensagem. Rogers afirma o seguinte: é importante, deixa eu centralizar aqui minha telinha. Aí. É importante que o cliente receba apenas uma mensagem para não ficar inseguro e confuso. Ok, pessoal? Gente, segurança numa relação terapêutica é muito importante. Né? Não sei quantos de vocês já fizeram terapia, mas quem já fez sabe disso. É muito importante que você se sinta bem diante do seu terapeuta, né, da sua terapeuta, confiante, seguro. Isso é muito importante. E essa relação é construída a partir de algumas bases, né? Importantes que a gente está, inclusive, estudando aqui. Bom, outra coisa muito importante que Carl Rogers fala é a aceitação incondicional do cliente. Veja, ele nesse ponto ele é muito firme. Ele fala aceitação incondicional do cliente. Ele usa a expressão incondicional mesmo. Vamos conversar sobre isso para a gente ver aí, as implicações dessa teoria de Rogers. O que seria a aceitação incondicional do cliente? Significa o seguinte: aceitar o cliente da forma como ele se apresenta a nós, sem julgamento. Ele vai apresentar a própria visão de mundo dele, né? Então ele vai apresentar a sua própria visão de mundo. Então, para que ele se sinta bem, com segurança, para abrir sua vida, externar seus sentimentos, suas preocupações, suas angústias, sem medo, com segurança, sem medo de restrições, sem medo de julgamentos. Então é importante que ele se sinta confiante, seguro para fazer isso. Isso é fundamental para o processo de cura, de recuperação, de cura, de processo terapêutico, né? E para isso, então, é importante que ele se sinta aceito. Então, Carl Rogers diz o seguinte: nós precisamos aceitar incondicionalmente o nosso cliente. E aí, alguns exemplos, né? Alguns exemplos interessantes. Vamos pegar um exemplo assim, mais fácil, porque tem outros mais complicados. Uma paciente que chega no consultório e reclama horrores do seu marido. Faz sérias críticas ao marido, né? Reclama de muitas coisas, faz queixas muito sérias do seu marido, Então, Rogers pergunta o seguinte, Carl Rogers pergunta o seguinte: na qualidade de terapeuta, eu serei capaz de aceitá-la da forma como ela está se apresentando a mim? Ou eu vou começar a julgá-la? Ou eu vou começar a pensar, não deve ser bem assim, ela deve estar exagerando, esse marido não deve ser tão ruim assim, ela deve estar mentindo, ou ela deve estar potencializando o problema, né? Então a pergunta dele é a seguinte: eu serei capaz de aceitar a minha paciente que está trazendo uma série de queixumes do marido? Eu serei capaz de aceitá-la da forma como ela está relatando? Da forma como ela está se apresentando a mim?
da forma como ela está vendo a sua vida, o seu mundo, eu sou capaz de entender isso e de aceitar assim? Ele propõe sim, que o terapeuta deve aceitar toda aquela amargura, todo aquele ódio, toda aquela raiva que aquela mulher, que aquela paciente está expressando de seu marido, ele tem que aceitar. Ele, que eu falo, terapeuta. Não cabe a ele julgar se é tudo isso, se não é tudo isso. No primeiro momento, ele tem que aceitar, para que ele possa compreender melhor o seu paciente, a sua paciente. Então, essa mulher trouxe uma série de reclamações do marido. Então, diz o Carl Rogers, eu, enquanto terapeuta, tenho que aceitar essa paciente da forma como ela está se apresentando. Eu tenho que aceitar a sua visão da vida, da realidade, do mundo que ela está vivendo, da forma como ela está vivendo, como ela está vendo, da forma como ela está interpretando. Eu preciso aceitar isso. Né? Se ela está trazendo amargura e ódio, eu tenho que aceitar isso. Exatamente. Aí, Gibran, que vem a questão do pedófilo. Só que aí vocês me pegaram numa questão muito difícil. Né? Muito difícil. A julgar, vai ter um momento da aula que a gente vai falar sobre a conclusão dessa aula de hoje, vai apontar para uma questão que talvez ajude a responder um pouquinho essa pergunta. A julgar pelas afirmações que Carl Rogers faz, eu diria que, como o terapeuta está num processo de terapia, de cura, ele deve aceitar, sim. Mas deixa eu caminhar mais um pouquinho, que nós vamos chegar num ponto importante aí, tá bom? Então vamos voltar daqui a pouco de volta à questão do pedófilo. Só que vocês pegaram pesado demais. Vocês trouxeram o exemplo, acho que nem Rogers chegou a pesar. Vocês pegaram um tema muito pesado, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vocês gostam de me apertar, né? Sem me abraçar. Muito bem, tá certo. Gilbrão, hoje é da Lidianara, tá certo, beleza. Vamos voltar aqui. Eu acho que no final da aula a gente vai conseguir responder essa pergunta, tá bom? Apesar da gravidade do tema da pedofilia. Vamos lá. Então, a pessoa traz os seus queixumes. Ele dá um outro exemplo. O marido que está traindo a mulher, por exemplo. Né? Eu sou um terapeuta. O marido vem e traz esse problema. Eu tenho que aceitá-lo? Ele vai dizer sim. Sim. Tem que aceitá-lo da forma como ele está trazendo o problema. Sem julgá-lo. Sem querer que ele pense ou haja como eu gostaria. Ele chega até a dar o exemplo do marido que está traindo a mulher, né, por exemplo. Bom, vamos lá então. Então, nesse caso da mulher que faz uma série de ódio, de queixas do marido, como em outros casos, eu só não pensei no pedófilo, né? Mas nesse caso e em outros, o Carl Rogers afirma o seguinte: o terapeuta deve aceitar incondicionalmente o seu cliente. Quer dizer, ele não deve se colocar numa posição de julgador do cliente, né? Mas ele deve aceitar o seu cliente. Mas vamos ver aonde que isso vai dar, onde vai chegar, tá bom? Nós vamos abordar esse tema já já aqui na sequência da aula. Vou tomar um golinho de água enquanto isso. Olha só, começamos a tentar responder agora aos problemas aí que a Lidianara levantou e o Gibran também. Só que a questão da pedofilia a gente precisa analisar melhor, mas vamos lá. Mas, em princípio, na tese do Carl Rogers é a aceitação incondicional do cliente. Vamos lá. A aceitação do cliente não significa... Então, agora acho que a gente começa a ajudar a responder um pouquinho essas perguntas que vocês fizeram. Carl Rogers afirma o seguinte, que a aceitação do cliente não significa mudar o cliente nos seus problemas e erros. Então, vamos supor, o marido está traindo a esposa, né? Vem e revela isso para o terapeuta. O terapeuta deve aceitar incondicionalmente seu cliente? Segundo Rogers, sim. Mas isso não significa que ele deve dizer, não, beleza, companheiro, continua, tá bem, né? Continua aí na sua vida dupla e tal. Não, não é isso. Aceitar o cliente que traz o seu problema, a sua angústia, né? Aceitá-lo da forma como ele se apresenta ao terapeuta, certo? Mas essa aceitação não significa acomodar o cliente nos seus problemas e nos seus erros. Carl Rogers defende a tese de que a aceitação é o melhor caminho,
é a melhor forma para conduzir a terapia na direção da solução dos problemas do cliente. Percebeu agora, Lidianara, como é que muda a coisa? Há uma primeira abordagem em que o cliente é aceito da forma como se apresenta, mas Carl Rogers entende, isso ele afirma que a partir das pesquisas que ele fez e da longa experiência de terapeuta que ele teve durante muitos anos, ele afirma o seguinte: eu aprendi que a aceitação do cliente é a melhor forma para conduzir o cliente a um processo de cura. Então ele fala o seguinte: a aceitação, afirma Carl Rogers, é a disposição de uma pessoa para a diferença. Porque ele fala o seguinte: em geral, todos nós temos a tendência de temos a dificuldade, a nossa tendência é ter dificuldade de lidar com as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós. Realmente. É muito mais fácil a gente lidar com quem pensa semelhantemente a nós, do que com quem pensa diferente, do que com quem age diferente. Eu sou de São Paulo, capital, né? Mas eu vivo há praticamente 38 anos que eu vivo em Minas Gerais. Eu quase 40 anos em Minas Gerais. Aprendi a viver em Minas, vivi no interior de Minas, e os últimos anos eu tenho vivido em Belo Horizonte. Mas eu sou de São Paulo, capital. Passei muitos anos longe de São Paulo. Só eu vou lá para reuniões de trabalho ou para um passeio, visitar familiares e tal. Sempre que eu vou a São Paulo, eu me assusto com certas coisas que eu vejo lá, que não são do meu tempo, né, da minha juventude. Então, por exemplo, assim, quando eu chego em São Paulo que eu vejo aquelas tribos, eu me assusto, assim, eu tomo um choque, porque aquelas tribos são muito diferentes de tudo que eu conheci na minha vida, né? Então, quando eu pego um metrô, por exemplo, né, e de repente me deparo com aquelas tribos que tem uma forma específica de se vestir, de conversar, de agir, né? Como eu não sou dessa época, no meu tempo não tinha essas tribos, né? A minha juventude não tinha isso. Então, quando eu vejo essas tribos assim mais radicais, eu tomo um choque, porque é um choque cultural, né? Tremendo. Por quê? Porque é muito diferente de mim, né? É muito diferente da minha faixa etária, do meu estilo de vida, mesmo de quando eu era jovem. Então, sempre o outro que é diferente, nós temos dificuldade de lidar com o que é diferente, né? Então nós temos uma tendência a querer que as pessoas sejam como nós, que as pessoas pensem como nós. Um dos motivos da crise de gerações entre pais e filhos é essa, né? Que às vezes os pais querem que os filhos reproduzam seus sentimentos, seus pensamentos, e chegam a certa idade que às vezes os filhos começam a divergir grandemente dos pais, né? E aí então começam os choques, né? Então, em geral, todos nós temos dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferentemente de nós e que agem diferentemente de nós. Nós temos a tendência de querer que as pessoas sejam como nós, né? Já vou ler a sua mensagem, só um minutinho, Lidianara. Então, o que Rogers fala? Eu preciso, numa relação terapêutica, aceitar incondicionalmente o meu cliente. Só que essa aceitação não é para acomodá-lo, essa aceitação é para ajudá-lo. Nós temos a tendência de querer ver as pessoas a partir do nosso próprio ponto de vista e não deixar de ver as pessoas como de fato elas são, como um indivíduo separado e diferente de nós, que tem sentimentos e comportamentos e atitudes diferentes das nossas, que lhes são próprias. Então, diz o Carl Rogers, é importante que o terapeuta valorize a pessoa do seu cliente como ele é, com as potencialidades que ele tem. Eu já vou, daqui a pouquinho, vou dar atenção no chat, só um minutinho. Então, o que o Carl Rogers vai dizer sobre essa questão da aceitação? Não, eu vou deixar para comentar isso no último slide, vou voltar aqui para o penúltimo. Então, aí ele vai entrar na discussão sobre empatia. Já vou verificar vocês no chat, só um minutinho, que agora eu quero concluir meu raciocínio, porque a gente está nos últimos 10 minutos da aula, né? Empatia significa, outro sentimento importante que o terapeuta deve ter, afirma Carl Rogers, é empatia. Empatia. Então, o que significa empatia?
colocar-se temporariamente no mundo do outro, né? Ou seja, conseguir chegar à realidade a partir da perspectiva do outro, sem julgamentos. Isso é empatia. É quando eu consigo me colocar na perspectiva do outro, né? Me colocar temporariamente no mundo do outro. Enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro. E enxergar a realidade, entender a realidade a partir da perspectiva do outro, como ele também entende. Isso é empatia, sem julgamentos. Quando eu me coloco ao lado do outro, no mundo do outro, e tento entender o mundo da forma como ele também entende. Então, diz o Carl Rogers, o terapeuta precisa ter essa empatia, essa capacidade de ver o mundo a partir também da ótica que o seu paciente vê. Por exemplo, no caso daquela mulher que está reclamando do marido, né, na terapia, eu aceitar a minha paciente como ela se apresenta, como ela é, e tentar entender, sim, o mundo em que ela vive, que ela alega que é um mundo de sofrimento, porque ela tem muitas queixas do marido. Carl Rogers dá um outro exemplo. Vamos supor assim, ele fala assim, uma mulher bonita, cheia de talentos, de dons, que tem potencial, que é uma pessoa assim, que é bonita, que tem, vamos dizer assim, uma série de pontos a seu favor, né? Inteligência, potencialidades, beleza física, que, no entanto, vive em sofrimento. Não vê sentido para a sua vida. Pensa até no suicídio. Então ele fala assim, eu preciso entender que mesmo essa pessoa que tem uma série de fatores favoráveis à sua vida, ela pode estar sim, mesmo com vários fatores favoráveis, aparentemente favoráveis, ela pode estar vivendo-se uma vida sem sentido. Né? Ela pode estar realmente vivendo uma vida amarga, em que ela não está vendo essa potencialidade toda, esses potenciais todos, e está vendo diante de si uma vida sem sentido, e ela tem uma tendência suicida. Então, entenderam o que é ver a realidade do outro? Porque às vezes a gente olha e fala, não, como é que pode uma pessoa dessa sofrer tanto? Como é que pode uma pessoa dessa se suicidou? Suicidou por quê? Mas qual é a perspectiva daquela pessoa? Né? O que levou aquela pessoa ao sofrimento tão grande que a levou ao suicídio? Alguns anos atrás, um casal de amigos meus, muito amigos mesmo, amicíssimos, a filha suicidou-se. Uma moça jovem, de 20 e poucos anos, belíssima, né, que aparentemente tinha um futuro pela frente, né, brilhante, e ela suicidou-se. Então, assim, você fica em choque, né? Como é que pode, gente? Como que uma pessoa jovem, de menos de 30 anos de idade, 20 e poucos anos, tão bonita como ela de fato era, que levou essa pessoa ao suicídio? Então, é a questão. Tentar entender que mesmo aquela pessoa que aparentemente não deveria estar tão deprimida, tem algum fator que está tornando-a deprimida. Então, isso é empatia, tentar enxergar o mundo a partir da visão do outro. Né? Analisar a realidade sob o ponto de vista do cliente. Vamos caminhar para a gente fechar aqui. Depois eu vou ler o chat. Para Carl Rogers, o terapeuta precisa estabelecer uma relação de empatia. Para quê? Para produzir as condições psicológicas favoráveis para a recuperação do seu cliente. O que eu chamo de recuperação do seu cliente aqui? Reequilíbrio emocional, psicológico. Então, o que é empatia? É entender o cliente a partir de dentro, quer dizer, do seu ponto de vista. Isso é importante para o cliente sentir-se seguro, não ameaçado. Ok? Vamos para o último slide, depois eu vou ler tudo que vocês digitaram no chat aí. Então, empatia e aceitação é a base para a mudança. Lembra que a gente falou agora há pouco? De que aceitar o cliente aceitar o cliente como ele se apresenta, como ele é, não significa acomodá-lo no seu problema, nos seus erros, certo? Para Rogers, essa empatia, essa aceitação, na verdade, se tornará a base para a mudança. Isso é muito importante de Carl Rogers. Essa empatia, essa aceitação,
se tornará a base para a mudança. Rogers afirma o seguinte: quando eu consigo compreender o meu paciente, diz Carl Rogers, do ponto de vista do meu paciente, do ponto de vista dele, com empatia, quando eu consigo aceitá-lo sem julgamento, isso não vai levar a uma acomodação. Aí Rogers afirma o seguinte: da minha longa experiência profissional de muitos anos, ele afirma, essa é a melhor base para que o cliente encontre apoio e suporte para a mudança necessária em direção ao seu processo de cura terapêutica. Vamos pegar o exemplo lá do marido que trai a esposa. No primeiro momento, ele vai ser aceito pelo terapeuta. E essa aceitação, essa empatia, essa compreensão do paciente vai ser, na opinião de Carl Rogers, a plataforma melhor para que ele possa superar o seu problema e recuperar-se. Entendeu? É nesse sentido. Então não é uma aceitação para levar o cliente ao comodismo, mas é uma aceitação que vai dar segurança para que o cliente supere os seus problemas, para que o cliente consiga recuperar-se, reequilibrar emocionalmente, enfim, ter o seu processo curativo. Entenderam, pessoal? Deixa eu ver tudo que vocês digitaram aí, que o chat está fervendo aqui, vamos ver. Vou ler aqui a mensagem da Lidianara primeiro. Ok, Lidianara. O maior problema que eu vejo, Lidianara, com a questão do pedófilo é a mesma questão da agressividade, da violência contra a mulher. É que a gente vai esbarra numa questão legal também, né? Como que eu deixo um agressor de uma mulher ou um pedófilo impune? Isso é complicado demais, não dá para a gente discutir isso na aula hoje aqui, não. Nós temos que estudar muito ainda para discutir isso. Por quê? Porque, pela lei, se eu tenho conhecimento de um homem, por exemplo, que agride a mulher, eu preciso denunciar isso, vira caso de polícia. Mas eu não tenho condições de conversar sobre isso aqui agora, nós vamos ter que levar mais para frente, né? Vamos ver aqui que o Gibran digitou aqui. Talvez o terapeuta possa ser transparente e dizer que não se sente confortável para atender o cliente. Tá, pode ser, tudo bem. Pode ser também. Ok. Mas aí o profissional não está sendo profissional, pois estar no processo clínico é necessário também aprender a separar o profissional. Tá, tudo bem. Ok, Lidianara, entendi. Tá. A questão do médico, né? Não pode escolher quem vai atender. É um profissional que está ali para cuidar do paciente, certo? O médico não trata a subjetividade, correto. O psicólogo, sim, perfeito. Exato. Realmente é uma questão bastante complexa, né? Agora, eu entendo o seguinte, vamos aqui suspender a gravação, que agora a gente já está lendo os chats aqui, né, e debatendo um pouquinho, né?